sei se eu vou... Mais um tá entrando. Okay. Tá. Então, eu tinha um comentário para fazer, tá? E por isso que eu não mandei esse PDF para vocês, tá? Deixa eu só fazer esse comentário antes da gente continuar, né, a leitura do livro, né? Na verdade, como o Gilson observou, né, isso aí não está totalmente correto, tá? Na verdade, eu esqueci uma propriedade que é importante e que é interessante também, porque leva a outras consequências, né? Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu botar isso aqui mais para baixo, para definir alguma coisa antes, tá? Tem uma propriedade que eu esqueci de falar sobre o ideal, é que o ideal é saturado. Então, definição, né? Tá? Um ideal, né? Em geral, a gente aplica isso a ideais homogêneos, né? E, né, de K de X, né? 1 até xn mais 1 é saturado, né? Se, né, para todo f, pertencente a K de xi até xn mais 1, né? Vale que se xi vezes f pertence a i, para todo i, então f pertence a i. Então, isso que se chama, né, um ideal saturado, na verdade, né, é um conceito de álgebra comutativa, a gente está saturando com respeito ao ideal irrelevante. Tá? Uma outra forma de colocar isso daqui, tá? Isso daqui é equivalente, só um momentinho, é equivalente a que o ideal irrelevante, né, que é o ideal x1 até xn mais 1 vezes f esteja contido em i, tá? Porque, né, o que eu estou querendo dizer é que qualquer membro do ideal vezes f, né, está em i, tá? Claro, basta aplicar isso aos geradores, né? Então, isso se chama saturação com respeito ao ideal irrelevante. E a observação é que se você pega um conjunto qualquer, né, em Pn, tá, um conjunto, né, então o ideal associado a x, tá, é saturado. Isso é claro, né, porque, né, o ideal de x, né, significa, né, são os polinômios que se anulam, né, tá, nos pontos de x, né, tá, para todos os representantes, né, tá? Mas dizer que xi vezes f se anula, né, como alguma coordenada diferente de zero, tá, significa que o f tem que se anular. Tá? Então você tem um ideal, tá, que como a gente comentou, né, antes, né, a gente já tinha observado que isso aqui é homogêneo, tá, e radical. Um exemplo de ideal, né, que não é saturado é o próprio ideal irrelevante. Né? Então, x1, xn mais 1, tá? Não é saturado. Tá? A gente pode falar da saturação de um ideal. Né? Se a gente tem um ideal, tá? Deixa eu só, desculpem aqui, botar isso mais para baixo um pouquinho. Tá? Se a gente tem um ideal, tá? Só um momentinho. Voltando aqui ao que a gente estava fazendo, né? Se a gente tem um ideal, tá? Então, definição, a gente pode pegar a saturação dele. Né? Se, tá, é um ideal homogêneo, tá? A saturação é o que é necessário, tá? E SAT, tá, é o que é necessário para, né, a gente ter o ideal saturado, né? Se a gente acrescenta todos os polinômios, né, tal que, né, x e f pertence a i para todo i. Note que o ISAT contém o i.
né? Porque o próprio F, né? Se está em I, o produto está em I, tá? E SAT é um ideal, tá? Ou seja, se X e F está em I, X e G está em I, você faz a soma, também está em I, multiplicação, ou seja, vai dar um ideal. Tá? E ele é igual à sua própria saturação. Tá? Aí tem que fazer um argumentozinho, tá? Mais muito difícil. Tá? Então, né, no caso do exemplo, a saturação desse ideal é o anel inteiro, né? Ou seja, porque um pertence à saturação. Ok, então, voltando ao que a gente estava fazendo, né? Ou seja, essa abjeção, tá? Então, na verdade, né, se você pega um conjunto V, né, esse ideal aqui é saturado, tá? Então faz sentido a gente, tá, se restringir aqui aos ideais saturados, tá? Aqui que eu estou dizendo nesse conjunto, tá? E se o ideal é saturado, ele não é igual ao ideal relevante. Então a gente pode retirar essa última condição, tá, e botar um ideal saturado. Então, né, você tem dois mapas, né, tá? O mapa VP, né, e o mapa IP, tá? E vamos ver, né, o que a gente mostrou aqui, né? Vamos rever, né? Ou seja, se a gente tem um ideal homogêneo, saturado, né, e pega IP do VP de I, tá? Então, o que a gente tem? Tá? Se VP de I é diferente de vazio, tá? Então a gente tem o termo dos zeros, tá? IP de VP de I é o radical do I, tá? E se I é radical, então o próprio ideal I, tá? E se VP de I é igual a vazio, né? A gente viu, né? Essa é uma das proposições, o I contém uma potência, tá? De x1 até xn mais 1, tá? Mas aí então o I contém o x1 até xn mais 1, porque ele é radical, tá? Mas ele não é igual ao x1, xn mais 1, então o I é igual a esse cara daqui. Então você recupera de volta, né, o ideal I. Tá? Acho que a gente tem que dar uma olhada naquela prova de novo, mas a gente já vai voltar, tá? Para ver justamente o que a gente utilizou aqui. Tá? Então, como eu comentei, né, o caso do vazio, né, quando o VP de I é vazio, tá? É um pouco diferente, né? O IP de vazio é esse ideal todo aqui, tá? E, portanto, tá? O que eu estou dizendo? Certo, né? Tá? Se VP vazio, o I é o ideal todo, né? O anel todo, tá? Então, né? O IP do vazio, tá? É o próprio I, porque o IP do vazio é esse cara daqui. E, por fim, tem essa propriedade aqui, mas essa daqui é mais direta, ou seja, se VP de J é diferente de vazio, então, novamente, pelo termo do exército projetivo, o IP do VP de J é o radical do J, tá? Mas o radical do J tem o mesmo conjunto, tá, do que o J, tá? E aí, VP, né, de VP de do VP de J é igual a VP de J. Tá? E se VP de J é igual a vazio, ou seja, você, né, começa com um conjunto vazio, então, novamente, o IP do vazio é o anel inteiro e o IP do vazio é o vazio. Tá? Ok, mas tem uma pequena questãozinha aqui, né? Tá? É que eu não assumi, né, que, né, nessa abordagem aqui, né, tá? Eu não assumi que o I seja saturado, tá? E eu, né, peguei o IP do VP de I, eu falei ali acima que o IP de qualquer conjunto é saturado, tá? E aqui eu estou chegando à conclusão que o IP do VP do I é o próprio I, mas se o I não é saturado, como que isso acontece? Tá? É claro que aqui nessa argumentação eu estou pensando que o I está nesse conjunto, ou seja, que ele é saturado, tá?
mas na argumentação eu não utilizei isso, né? Então, o que está acontecendo aqui? Bom, vamos lá. Tá? Na verdade, tá? Uma pequena observação, tá? Que, na verdade, que se I é radical, homogêneo, né? Então, I é saturado. Tá? Tem que excluir um único caso, tá? Que é o caso tá? Que... bom, a gente vai ver exatamente o que é preciso reduzir aqui, na verdade. Tá? Por que isso, né? Tá? Vamos lá, vamos pensar, né? Ou seja, se você tem um ideal, né, que é radical, tá? E você tem um F, né? Então, a argumentação, ou prova, né? Você pega um F, né? Qual é a ideia, né? Que a gente quer mostrar a saturação, então vamos pegar um F, né? Tal que X e F pertence a I para todo I, né? E eu quero mostrar que esse F está no ideal I. Eu posso supor, tá? Que o meu F é homogêneo, né? Tá? Porque o I é homogêneo. Né? Então, se eu escrevo F, né, como soma de Fm, das formas homogêneas, tá? Xi vezes F, também é uma soma de formas homogêneas, que é o Xi Fm. Tá? Xi Fm tem grau n+1. Tá? E se isso pertence a I, né, então, né, Xi Fm pertence a I. Isso para todo I. Tá? Então, na verdade, a gente pode se ater ao caso, tá, em que o F tá, o Fm, tá, o F é homogêneo. Tá? Tá certo? Ou seja, se eu mostrar, né, que se X e Fm pertencer para tudo I, né, o Fm pertence, tá? Então eu tenho que o F, que é a soma, pertence. Então, suponha que o F é homogêneo. Né? O que acontece é o seguinte, né? Tá? Que se X e F, né, pertence a I, para todo I, tá? Então, na verdade, qualquer, né, monômio, desde que seja, né, positivo, tá? Pertence a I, né, para todo, né, para todas as escolhas de L1, né, Ln+1, tá? Com, né, a soma maior que zero. Mas o F é justamente uma combinação linear de tais monômios, né? Então, daí sai, né, que o F ao quadrado pertence. E como o I é radical, tá, o F pertence a I. A não ser, né, e aí tem a hipótese, né, que o grau do F seja igual a zero. Com o grau do F igual a zero, né, a gente não tem esse argumento. Tá? Mas o que acontece quando o grau do F é igual a zero significa que eu tenho uma constante, né? Tá? Se a constante é igual a zero, ok. Né? Se for diferente de zero, eu tenho problema. Tá? E se eu voltar à minha argumentação aqui, né, que eu assumi o F homogêneo, eu vou ter o mesmo problema se o F tiver um termo constante. Tá? Então, na verdade, o que a gente precisa aqui, tá, é que o I esteja contido, tá, em x1 até xn+1. Ou, dito de outra forma, né? Bom, não vamos dizer de outra forma, vamos radical homogêneo, exato, que o I não é o ideal inteiro, não é o anel inteiro. Certo? Então, na verdade, quando eu assumir que é radical, tá? E essencialmente, né? Né? Enfim, né? Tá? Basta que o I seja, né? Se é radical homogêneo, né? Basta que o I, tá? Seja, tá? Diferente. Um pouquinho, tá? Calma. Radical homogêneo, não, espera um pouquinho.
Não, basta isso, né? Talvez você tenha que substituir saturado com diferente do irrelevante, não é isso? Com certeza. Tem que, se eu quiser, né, retirar o saturado daqui, eu tenho que substituir por alguma coisa, tá? E agora essa coisa, eu estou um pouco preocupado com essa afirmação, né, da observação, porque para ir igual a x1 até xn mais 1, isso não é verdade, né? Vamos ver o que está... O que está pegando? Não, exatamente. Eu não posso aplicar isso aqui para f igual a i, tá? É a única coisa que eu não posso aplicar, tá? Para f igual a 1, desculpa, ou para f uma constante, tá? Então isso aqui não basta, né? Tem que parar para pensar um pouquinho mais o que é necessário. Desculpem, vamos lá. Só não pode ter uma coisa constante, mas se tem um termo constante, tá? Então eu tenho que supor, na verdade, né? Eu acho que é simplesmente... Porque se tem um termo constante, na verdade, né? Ou seja, né, se tem um f, né, tá, que é constante, ou um termo constante aqui, como ideal homogêneo, né? A dificuldade é que eu estou pegando aqui é que, né, o f está na saturação, na verdade, né? Então, o que eu precisaria seria uma coisa desse tipo, talvez, né, da saturação, né, não ter termo constante. Tá? Ou seja, o ISAT contido em x1 até xn mais 1. Tá? Porque eu realmente não quero, né, esse F que está aparecendo aqui, ele pertence ao ISAT, tá? É o saturado, né, do ideal, tá? E eu não quero que ele tenha termo constante nesse argumento aqui. Tá? Bom, como falei, isso é só, na verdade, algumas considerações, tá? Não chega a ser muito relevante, na verdade. Tá? A maior parte das vezes a gente vai mexer com o ideal saturado. Tá? E algumas vezes a gente quer olhar para a parte não saturada do ideal. Tá? Então, o que é relevante aqui, na verdade, tá, é o seguinte, tá? Uma observação, é que a gente, né, você tem que ver, né, uma variedade projetiva, né, um conjunto algébrico projetivo, né? Um conjunto algébrico projetivo. Ele é o lugar dos zeros, né, de um certo número de polinômios, tá, que a gente pode pegar homogêneos. Tá? E a afirmação aqui é que a gente pode pegar homogêneos do mesmo grau. E a ideia é simples, né? Ou seja, se você tem, tá, um F1 que não tem um grau menor, digamos, né? Você simplesmente acrescenta, né, os produtos x1 F1 até xn mais 1 F1, tá? E aí repete os outros. Tá? Então, com esse artifício, você sobe o grau, tá, do polinômio, né, que você está considerando. Né? Você tem mais polinômios, tá, mais polinômios do mesmo grau. Né? Então, na verdade, tá, para todo D suficientemente grande, né, a gente pode considerar, tá, se eu pegar o I, né, como sendo o ideal de X, né, o ideal homogêneo associado a X, a gente pode olhar para ID, tá, que são os polinômios, né, em f de I de X, que sejam formas de grau D. Então, isso forma um subespaço vetorial do espaço de todos os polinômios ou de todas as formas de grau D.
tá? Porque é um ideal, está fechado com relação à adição. Tá? E se o D é suficientemente grande, tá? O X é o lugar dos zeros do ID. Então, você tem um subespaço, né, vetorial, tá? Do espaço de todos os polinômios homogêneos. Vou colocar aqui. Né? Esse D está no espaço de todos os polinômios homogêneos de grau D, que a gente frequentemente denota dessa forma. Tá? É a mesma notação, no final das contas, né? Para o ideal é igual a tudo. Né? Tá? E esse subespaço ele determina o X. Então, a gente utiliza isso, na verdade, né, para obter, tá, uma variedade que parametrize, né, todos os conjuntos algébricos projetivos, tá, com alguns invariantes numéricos fixos. Né? Então, a ideia, tá, é que você pode olhar para, né, a Grassmanniana de subespaços, tá, de dimensão. Né? Que dimensão? Né? Basta olhar para a dimensão desse espaço vetorial. Né? Você chama essa dimensão de N grande, tá? Então você olha para a Grassmanniana de subespaços de dimensão N grande, tá? De x1, xn mais 1d. Né? Isso aqui é parecido com o espaço projetivo, né? Na verdade, esse é o conjunto não dos subespaços de dimensão 1, mas dos subespaços de dimensão N, N grande. Tá? Isso a gente pode falar sobre isso, mas não, acho que não vem um caso aqui, tá? Mas a gente olha para esse conjunto, tá? E a gente observa que, de certa forma, tá? O X, né? Ele pode ser interpretado como um elemento desse conjunto, né? Porque se eu der o ID, tá? Eu tenho de volta o X. Então a questão fica, né? Se isso aí é uma boa representação, né? Porque, né, eu não falei para vocês, mas isso daqui tem uma estrutura geométrica, tá? Na verdade, se vocês pensarem, né, em subespaços, né, vocês podem deformar os subespaços, tá? Fazer eles variarem, né, tá? Mudando os geradores, se quiserem, ou mudando as equações, tá? E a pergunta fica, né, se, né, conjuntos algébricos, né, que são obtidos um do outro deformando um pouco a equação, tá? Se o ID se deforma de maneira similar. E o que se mostra é que, de fato, isso acontece, tá? Pegando um D muito grande, com relação a certos invariantes numéricos dos conjuntos que você quer parametrizar, tá? E o que você obtém, tá? É o chamado, né, esquema de Hilbert aqui. É um subconjunto que parametriza, né, essa coleção desses caras. Na verdade, o que você mostra, né, é que essa dimensão aqui, né, do I de D, esse N, tá, é para todo D suficientemente grande, né, então deixa eu chamar isso aqui de N de D. Tá? Na verdade, o que você mostra é que N de D é uma função polinomial, né, de D. Né? Se D é muito grande, ou seja, o comportamento para D pequeno a gente não sabe, tá? Mas a partir de um certo D0, esse valor é igual ao valor de um polinômio. Tá? Né? E um polinômio, né, de grau no máximo n, nzinho, tá? E é uma função polinomial, que é chamado de polinômio de Hilbert. De x. E aí o que se mostra, né, é um resultado famoso do Hartmann, tá? É que se dois conjuntos têm o mesmo polinômio de Hilbert, você pode deformá-los, né, um dentro do outro. Tá? Existe uma deformação das equações. Levando x em y. Ou seja, a ideia é que a gente vai, né, olhar apenas para conjuntos algébricos com o mesmo polinômio de Hilbert, tá? E aí, para esses conjuntos algébricos, tá, para algum D suficientemente grande, tá,
essa grassmanniana, né, vai conter pontos que vão descrever todos esses conjuntos. Tá? E mais do que isso, tem uma estrutura geométrica e tudo mais. Então, esse é o passo oposto, né, na verdade. Né? A gente, né, pega, né, a parte do ideal I de D, tá? Que tem muitos elementos, né, né, que para saturar, né, você teria que acrescentar mais polinômios. Né? Tá? Então, se eu olhar para o ideal geral, por I de D, para D muito grande, isso, em geral, está muito longe, né? Em geral, não, sempre, né? Para D muito grande, né? Está longe de ser saturado. Mas é o que a gente tem que pegar nessas se a gente quiser fazer variações, né? Variações de conjuntos algébricos. Estudo variacional. Ok, gente, é só um comentário, né, sobre isso. Na verdade, nada disso para a gente é, de fato, muito necessário, tá? Mas eu queria, né, só, né, dar uma ideia do que temos Professor, aqui. eu posso tirar uma dúvida? Sim, por favor. O que é uma deformação? Exato. Pensa o seguinte, né? Você tem as equações, né? Tá? As equações, né? Os polinômios, né? Que definem seu conjunto algébrico, tá? Então você, né? Olha para o polinômio, né? É uma soma de monômios com coeficientes, tá? Você faz variar os coeficientes. Ou seja, você pode pegar um coeficiente, tá? E pegar um caminho que deforma esse coeficiente para zero. Né? Multiplica um coeficiente, se você quiser, por t, tá? E faz t variar de 1 para 0. Tá? Então, essa família, né, de equações, né, agora, de polinômios, depende de t. Tá? E o conjunto algébrico associado também. Mas isso sempre tem que ser a um parâmetro, como o senhor fez agora? Não, pode variar à vontade. Né? Na verdade, a gente vai olhar, né, isso a gente vai fazer daqui a pouco, no próximo capítulo, eu acho. No caso do plano, a gente vai olhar para esse cara daqui. O que é esse cara daí, né? Se você for pensar bem, né, são polinômios homogêneos de grau D, né? E os coeficientes podem ser qualquer coisa. Tá? Então, na verdade, isso aí é um espaço, tá, de parâmetros para os coeficientes de um polinômio, né, de grau D. E você pode deformá-los à vontade. Você pode escolher o parâmetro à vontade. E só uma última pergunta, por favor. O que é o polinômio de Hilbert de uma variedade? Então, é justamente isso. Né? Acho que isso está bem definido. Você tem o I, que é o I de x, o ideal do x. Você olha para o I de D, tá? Que são todos os polinômios, né, homogêneos de grau D que estão no ideal. Isso é um subconjunto, na verdade, um subespaço vetorial do espaço de todas as formas de grau D, que é um espaço de dimensão finita. Né? Existe um número finito de monômios de grau D. Então, esse cara daqui tem uma dimensão finita, que eu estou chamando de ND. Tá? Então, você tem uma função, que a cada D associa um N de D, tá? E a afirmação, tá? E que isso é uma função polinomial. Ou seja, existe um polinômio, e um único polinômio, tá? Tal que os valores nesse polinômio em D coincidem com ND para todo D maior ou igual que um certo D0. E por isso a unicidade, né? A função, o polinômio tem que coincidir com uma função para uma infinidade de valores. Então, esse é o polinômio de Hilbert. Professor, só uma pergunta. É o mesmo polinômio de Hilbert-Samuel? Exatamente. Tá? Existe uma generalização disso, né? Que é o polinômio de Hilbert-Samuel. Tá? Mas nesse contexto aqui, esse é conhecido somente como polinômio de Hilbert. Hilbert, né, ele tem os 3 teoremas que são centrais, né, para a álgebra computativa, especialmente de polinômios, né, que ele está lidando com polinômios, basicamente. Né? A gente viu um, que é o teorema da base, a gente viu outro, que é o teorema dos zeros, tá? E a gente não vai ver um terceiro, que é o teorema das cisígias. Tá? E isso é uma consequência desse teorema. O fato de existir tal polinômio, né? Mais alguma pergunta? Ok, bom, né, esse é um adendo, tá? Mas é bom ter adendo, né? Tá? Depois eu mando para vocês, né? Tentar consertar a parte de cima também, não está exatamente preciso, tá?
Mas vamos voltar para o livro, né? Voltar para o livro, que tem coisas muito interessantes aqui. Tá? A gente falou, né, de... O que a gente falou? Falou de conjuntos algébricos projetivos, tá? E fez em uma sessão que a gente fez em 2 capítulos, né? Na parte anterior, né? Tá? A gente falou do teorema dos zeros projetivo, né? A gente falou do corpo de funções, tá? Da minha variedade, do meu conjunto variedade projetiva, né? Tá? Que não é todo o corpo de funções do anel de coordenadas homogêneas, tá? Mas são aqueles quocientes que têm o mesmo grau, né? Numerador e denominador. E com isso, né, a gente, né, viu a noção de anel local no ponto, tá? Que são as frações, né, cujo denominador, né, é diferente de zero no ponto, essencialmente. Tá? E aí a gente pode falar de valor e aí a mudança de coordenadas projetiva. Ele explica aqui. Tá? Alguns exercícios, né, alguns problemas. Tá? 4.4. Tá? Você tem um ideal homogêneo. Tá? E aí I é primo. Tá? C e somente C, né, para formas, né, para polinômios homogêneos FG, se o produto pertence, então, né, um dos dois pertence. Tá? Então, quando a gente tem uma propriedade a mais do ideal, né, no caso homogêneo, tá, às vezes a gente pode, né, digamos assim, ter que verificar menos coisas, né, para uma determinada propriedade. Né? Ou seja, para verificar que o ideal é primo, eu teria que pegar quaisquer 2 polinômios, não necessariamente homogêneos, e mostrar que se o produto está em I, então nenhum deles está em I. Tá? Isso é desnecessário, tá? E é o que ele está dizendo aqui, basta olhar para as formas. Tá? Então, o que a gente tem que mostrar, tá, é que se essa propriedade que está aqui vale para formas, tá, então vale também para qualquer, né, 2 polinômios. Né? E a estratégia é a mesma, né? Você pega o F e escreve como Fm mais Fr, pega o G, escreve Gn mais Gs, onde, né, essas são, né, a decomposição, né, em soma de formas homogêneas, tá, do meu F e do G. Tá? E aí, se você tem que F vezes G pertence a I, né, como I é homogêneo, tá, você vai ter, por exemplo, né, que Fm Gn pertence a I. Tá? E daí, utilizando a propriedade que Fm pertence a I ou Gn pertence a I. Certo? E isso essencialmente basta. Por quê? Porque você pode fazer uma indução sobre o grau, né, desse grau M, né, que é a primeira forma homogênea que aparece, tá? Porque se F e M pertence a I, tá? Então, tá, a gente tem que F menos Fm vezes G pertence a I. Porque F vezes G pertence, tá? E Fm pertence a I, né? Tá? E aí você raciocina por indução. Né? Você subiu, né, a expressão do F, agora começa com F mais 1, tá? Você aplica de novo, tá? E segue, né? Até chegar na conclusão, tá? Que ou o F ou o G pertencem. Então, isso é só uma ideia da argumentação, tá? Mas é bastante útil, né? A gente só precisar chegar para formas. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tá? Tem esse 4.9. Tá? Pega o ideal homogêneo, toma consciente, olha para as formas de grau D em gama, tá? E mostra que elas formam, né, um espaço de dimensão finita sobre K. Mas é claro, né, porque essas formas de grau D de gama, escolhido, elas são quocientes, né, de formas de polinômios, né, homogêneos de grau D. Tá? Então você tem uma sobrejeção. Porque é assim que as formas, né, em gama são definidas. Né? Então, uma forma de grau D é um quociente, a classe, né, de um polinômio homogêneo de grau D. Tá? Então, você tem, né, naturalmente uma sobrejeção. E como, né, o espaço, né, de polinômios homogêneos de grau D é de dimensão finita, também é um gama D. Então, esse é o 4.9. 4.11 ele fala de uma subvariedade linear, que é uma subvariedade definida por formas de grau 1. E, bom, né, ele menciona aqui que tem a noção da dimensão, né, tá?
Ou seja, se você tem uma variedade que é definida por formas de grau 1, você pode olhar para o espaço gerado por essas formas. Tá? E o H1 e o HR geram esse espaço, tá? Mas você pode pegar uma base para ele. Ou seja, você pode, né, descrever o V, às vezes, né, utilizando menos polinômios. E no caso que H1 até HR formam uma base para o espaço gerado por eles, tá? A gente diz que o V tem codimensão R, tá? Ou dimensão N menos R. Então, no caso de que N igual a 2, tá? A codimensão é igual a 1, e é mesmo que a dimensão é igual a 1, né? Se é dado por uma única equação, única forma de grau 1. Bom, vocês vão dar uma olhada, isso aqui é só uma passagem. Tá? Se você tem hiperplanos em Pn, mas é um número menor, tá? Então você tem, tá, que a interseção é diferente de vazio. Tá? Isso porque hiperplanos eles têm codimensão 1, né? São dados por uma única equação. Né? Então, se você tem que HI igual a V do FI, tá? Então, né, para pegar um ponto na interseção, a gente tem que olhar se você tem que o FI é somatório de A e J, XJ, tá? Você tem que olhar para as equações. Né? Tem que resolver esse sistema linear aqui. Né? Isso aqui é igual a zero, tá? Para todo I, né, de 1 até N. Ou seja, um ponto, né, com coordenadas XJ, ele vai pertencer a essa interseção se ele satisfizer essas M equações. Tá? Mas se M é menor ou igual que N, eu sei que existe uma solução não trivial. E eu preciso, claro, dessa solução não trivial, porque um ponto no espaço projetivo tem que ter alguma coordenada diferente de zero. Então, isso é uma coisa que não acontece no espaço afim. Né? Você pode ter hiperplanos paralelos, tá? Mas no espaço projetivo não, eles têm que se intersectar. Bom, tem o 4.13 que eu vou deixar para vocês verem. Tá? Essa condição aqui é importante, a 4.14. Se você tem 3 pontos em P2, tá? Então existe uma mudança, né, de coordenadas, tá? Que leva, tá, esses pontos, né, nos outros. Né? Na verdade, você pode pegar até 4 pontos, não precisa ser 3 só, não. Tá? 4 pontos, tá? Quaisquer de P2, você pode levar via uma mudança de coordenadas em outros 4 pontos. Tá? De P2 tem uma condiçãozinha aí. Não, aí tem uma condição que é 3 points, not lying on a line, exatamente. Ainda tem que ter essa condição. Bom, isso é um exercício de álgebra linear, novamente. Né? Tá? Que uma mudança de coordenadas é uma transformação linear. Né? Então, você quer mostrar, né, nesse caso aqui, é que existe uma transformação linear, tá, em A3, que leva 3 retas, tá, em 3 retas. Né, 3 subespaços de dimensão 1 em 3 subespaços de dimensão 1. Então, isso até que é meio que claro, né, porque o A3, tá, ele tem dimensão 3. Tá, e esses 3 pontos aqui, se eles não estão numa reta, tá, você mostra, né, que existem representantes de P1, P2, P3, na verdade, quaisquer representantes, eles vão formar uma base, tá, do A3 como espaço vetorial, como K3. E aí isso é a argumentação, na verdade, né, que mostrar que uma base é elevada numa base. 4.15, 2 retas distintas se intersectam num ponto, é uma especialização do 4.12. 4.16, né, é um resultado interessante também. Você tem 3 retas, tá? E você supõe que elas não são concorrentes, né, que elas não passam pelo mesmo ponto. Tá? E aí mostrar que existe uma mudança de coordenadas que leva, né, tá, L1 em M1, L2 em M2, né, etc. Tá? E a argumentação aqui é relativamente simples, na verdade. Né? O que ele faz é, você tem essas 3 retas, né? Se elas não passam pelo mesmo ponto, você tem 3 pontos, né, assinalados, e aí você usa o 4.14, né, porque quaisquer 3 pontos tem que ir em quaisquer 3 pontos,
isso meio que força, né, as retas irem retas, né? Ou seja, esses dois pontos aqui, tá, gera uma reta, tá? E a imagem deles vai gerar uma reta também, né? E essa reta tem que ser levada na outra. Ok? E 4.17 foi o exercício, né? Alguma dúvida? Ou seja, eu faço uma passagem rápida pelos problemas, né? Mas mais para indicar mais ou menos para vocês, né, o que tem que ser feito, né, para resolver, né? Mas ainda realmente tem que sentar e escrever, né? Tudo bem por enquanto? Ok. Deixa eu só um momentinho aqui que eu preciso fazer uma coisa. Bom, estou de volta. Preciso ligar o ar-condicionado. Ok, então, gente, vamos seguir para 4.3? Só uma pergunta, professor. Onde está o do... que dados 3 pontos aqui, que não... 4.14. 4.14, exato. E sempre pode encontrar ele explicitamente aqui? Explicitamente? Sim. Tipo, sim. dados 3 aqui e Q1, Q2, Q3 aqui. Vamos fazer isso aí, não é tão difícil assim. Então, deixa eu voltar aqui, senão primeiro eu preciso pegar isso aqui, né? Tá? Sim. E, como eu falei, você pode até escolher um quarto ponto, na verdade. Tá? Então, deixa eu só, né, explicar como que é isso. Estou usando sempre vermelho, né? Tá, vamos lá. Tudo. Tá, então, é isso daqui, né? Tá? A ideia é a seguinte, né? A gente pode supor, vamos lá, que a gente quer levar P1 certo. Então, a gente pode supor, tá, que P1 é o ponto, né, 1, 0, 0. P2 é o ponto, né, 0, 1, 0. Tá? E P3 é o ponto 0, 0. Tá? E se eu quiser um quarto ponto, eu posso supor que esse quarto ponto é o ponto 1, 1. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? A gente quer P1, P2 e P3 quaisquer, Q1, Q2, Q3 quaisquer, mas se eu souber levar P1 e P2 e P3 em Q1, Q2 e Q3 qualquer, então eu faço uma composição, né? Tá? Então, a gente se reduz a essa questão. Tá? E aí é meio que claro, porque você pega Q1, tá? Digamos que vai ter coordenadas, né? A1, B1, C1, tá? Q2, né? A2, B2 e C2, e Q3 similar, né? Se você quiser Q4 também, tá? Já vamos falar um pouquinho desse Q4, né? Mas pense nos 3 primeiros pontos, tá? Então você vai pegar esse T sendo dado por uma matriz, tá? A representação dele na matriz é justamente essa matriz aqui. É justamente essa matriz. Tá? Porque é justamente isso, né? Quando eu aplico ela, né, ao vetor 1, né, 0, 0, tá? Isso daqui vai dar justamente a primeira coluna, né? E por aí vai. Tá certo? Então, é fácil, na verdade, né, encontrar. Se você tem a descrição, né, tá? Claro, se P1, P2, P3 são quaisquer, você tem que pegar esse T e uma inversa de um outro T. Tá? Mas a descrição é clara. Tá? E como que a gente consegue esse quarto ponto? Né? A observação é o seguinte, né? Eu não preciso, né, que aplicado a 1, 0, 0 dê exatamente esse cara daqui. Eu não preciso, eu preciso que dê um múltiplo dele. Tá? Então, eu posso multiplicar, tá? Em vez de olhar para a matriz, né, como sendo dessa forma, eu posso multiplicar, né, toda a primeira coluna por uma mesma constante. Ops, mantendo a coluna, né? C1. E também a segunda coluna, né, eu posso multiplicar por um lambda 2. E a terceira coluna por um lambda 3. Essa matriz aqui, se eu pegar, né, os lambdas diferentes de 0, ela vai continuar levando P1, P2, P3 em Q1, Q2, Q3.
E agora é ajeitar o lambda 1, lambda 2 e lambda 3, de modo que, quando eu aplique, né, esse cara daqui, tá, em 1, 1, 1, tá, eu tenha, né, uma coisa qualquer do outro lado. Bom, não é exatamente qualquer, tá, porque, né, esses pontos aqui, nenhum, 3 deles não estão numa reta, e eu preciso isso do outro lado também, tá? Então, tem condições sobre esses AIs, BIs e CIs, tá? Mas a ideia agora é ajeitar esses lambda 1, lambda 2, lambda 3, de modo que eu resolva isso. Tá? Note que aqui eu vou ter, né, um sistema de equações, tá? Em 3 variáveis, o lambda 1, lambda 2, lambda 3, que eu quero encontrar, tá? Então, a princípio, né, eu posso resolver isso, tá? A não ser que, né, os AIs e BIs e CIs estejam em uma posição muito particular, tá? E é justamente isso, né, que tem que ser evitado. Ou seja, isso aqui, essa parte adicional aqui é um bônus, digamos assim, na parte do problema, tá? É uma coisa para vocês pensarem por fora, a gente não vai precisar disso, mas é possível, de fato, tá? Pegar quaisquer 4 pontos, desde que 3 não estejam alinhados, tá? 3 deles, quaisquer 3 deles não estejam alinhados, levando em 4 pontos da mesma forma. E o caso geral, tá, seria pegar n mais 2 pontos, né, em Pn, tá? Você pode levar em quaisquer n mais 2 pontos. Ok? Respondi a pergunta? Sim, sim. Tá. Obrigado, professor. Tá. Então agora, né, a gente já tem, né, nossas variedades afins, né, as nossas variedades projetivas, tá? E a gente já deu a entender, né, que a gente está usando as variedades projetivas, né, para acrescentar pontos no infinito, né, das variedades afins, tá? E agora a gente vai deixar isso aqui mais explícito, tá? Nesse capítulo. Tá? A gente vai considerar o AN, tá, como um subconjunto do PN. Tem várias formas de fazer isso. Para simplificar, tá, a gente está pensando, né, nessa forma aqui, tá? Ou seja, isso aqui é o mapa, né, relembrando, né, que vai levar, né, x1, xn, tá, em, tá, o ponto x1, xn1, tá? Ou seja, a última coordenada diferente de zero. Isso aí é uma injeção. E a gente vai ver o que acontece quando a gente pega um V dentro de AN, tá, e olha para a imagem dele, por esse mapa, em PN. Tá? E reciprocamente também, pegar um V em PN, um conjunto algébrico projetivo, e a imagem inversa desse conjunto por esse mapa. Então, está aqui a notação. Tá? Se V é um conjunto algébrico em AN, tá? Eu posso olhar para o seu ideal, tá? E eu posso olhar para o ideal gerado, tá, pelas homogeneizações de elementos do meu F. Eu pego todos os elementos do F, homogeneizo, tá? Se lembra como a gente fazia isso, né? Ou seja, a ideia do F estrela, tá, era xn mais 1 d vezes F, tá, de x1 sobre xn mais 1, tá? Xn sobre xn mais 1, a gente considerava o polinômio nessas frações, introduzindo essa nova variável xn mais 1, tá? E escolher uma potência, né, a mínima para que isso aí seja um polinômio. Então, isso era homogeneização. E o que a gente faz, né, é pegar, tá, o ideal gerado por esses F estritos. Eu acho que talvez ele tenha um exercício mais para frente, tá? Mas a observação é que não basta pegar, né, o conjunto dos F estritos. Tem que pegar o ideal gerado, e a dificuldade aqui é que esse D varia de acordo com F, e ele não se comporta muito bem aditivamente. Ok, né? Então, né, a gente obtém de qualquer forma um ideal que é homogêneo, que é gerado por formas, tá? E a gente define o V estrela em cima, a homogeneização do V, se vocês quiserem, como sendo o lugar dos zeros desse ideal homogêneo e estrela. Reciprocamente,
tá? Se a gente pegar um conjunto algébrico em PN, a gente pode olhar para o ideal homogêneo associado a ele, e a gente pode deshomogeneizar o ideal, pegando o ideal gerado por F estrela. Tá? Então, quem que é o F estrela, né? Tá? O F estrela, tá? É simplesmente o F, tá? Em que você substitui, tá? A última variável por 1. Então, esse é um mapa de avaliação, né? Evaluação, né? Você substitui xn mais 1 por 1. Então, nesse caso, na verdade, você poderia pegar o I estrela como conjunto de todos os F estrelas. Porque esse mapa estrela embaixo, na verdade, é um homomorfismo de, né, quociente, né? De qualquer forma, né, a gente define o V estrela, né, como sendo, estrela embaixo agora, como sendo o conjunto gerado por esses polinômios. Ok? Bom, né, temos duas operações e vamos entender o que funciona com elas. E aí você tem, tá, essa proposição. Tá? E, né, vamos, né, ver o que é mais fácil aí e mostrar, né, o que não é tão fácil em outro local. Aqui diz o seguinte: se você tem um V, né, que é um... Bom, ele está pensando em conjuntos algébricos, né? Então, se V é um conjunto algébrico dentro de AN, tá? Então, φn mais 1 V é justamente o V estrela interseçado com o N mais 1. Então, aqui, a princípio, né, a gente olhou para ideais e fez essa definição aqui em cima, né? Tá? Mas, tá, na verdade, tá, esse V estrela, de certa forma, é um V estrela pequeno, né? A interseção vai me dar a imagem do V. Mas ainda, né, se eu homogeneizar e deshomogeneizar, eu recupero o V. A volta não é tão simples, né? Tá? E a gente sabe por quê, porque a gente já sabe que, né, homogeneizar, deshomogeneizar, numa direção, né, funciona bem, mas na outra não. Tá? Isso ele deixa para a última propriedade. Inclusão, tá? Se você tem um dentro do outro, né, afim ou projetivo, então as estrelas satisfazem, né, diz respeito à inclusão. Se você tem um V que é irredutível, então V estrela também é irredutível, tá? Ou a homogeneização. Se você tem uma decomposição irredutível, tá? E pega a homogeneização de cada componente, então V estrela também é a união desses caras, e essa é uma, né, decomposição irredutível. É claro que o item 3 mostra que se VI é irredutível, esses caras são irredutíveis, e está faltando mostrar, né, que não existe uma inclusão entre eles, né, entre os estrelas. Quinta propriedade, se V está em AN, então V estrela é aquela minimalidade que eu estava falando, é o menor conjunto algébrico que contém o φn mais 1 de V. Tá? Então, você acrescenta alguma coisa, você quer algo projetivo, né? Tá? Não dá, o menor possível é o V estrela. Se V é não vazio, então nenhuma componente do V estrela pertence no hiperplano no infinito. Tá? Todas as componentes, né, estão, tá, tem intersecção, né, com o N mais 1. Tá? E aqui é aquela meio que volta, se V está no PN e nenhuma componente está no hiperplano no infinito, então a deshomogeneização é um subconjunto próprio, tá? E deshomogeneizar e homogeneizar eu recupero. A ideia é que se eu tenho uma componente do V que vive no H infinito, eu vou perdê-la, né? Quando eu deshomogeneizo. Tá? Então, o que está lá é perdido. Tá? Então, não posso recuperar o V de volta. Tá, só um minutinho, gente. Tem que desligar isso. Ok. Tudo bem? Vamos, né, mostrar isso aí, então? Então, bom, não sei, acho que eu vou separar isso em algum local, tá? E a gente vai, né, fazer a argumentação, porque, né, não tem muito espaço aqui, de qualquer forma. Aqui. Sim.
Ok? Então, vamos lá mostrar cada um desses itens. Item 1. Então, espero que vocês consigam ver o livro aí em outra posição, porque eu vou perder isso daí, seguramente. Tá? Então, item 1, né? Quem que é V estrela, né? Interseção ao N mais 1. Então, né, vamos ver a construção, né? Tá? Você tem o I, que é o I do V, tá? Que vive em K de x1 até xn. Tá? E aí você tem o I estrela, que é o ideal gerado por todos os F estrelas, né, com F pertencente a I. Tá? E o meu V estrela é o lugar dos zeros desse, tá, I estrela. Então, vamos lá, né? Ou seja, quem que é Fn mais 1 do V? Então, isso aqui é o conjunto, né, dos elementos da forma, né, A1, né, AN1, né, onde esses A1 até AN são pontos do meu V. Né? Então, né, tal que F de A1 a N, tá, é igual a zero para todo F e I. Tá? Que é a condição, né, para pertencer a V. Tá? Mas então, tá, isso aqui é o conjunto, né, de pontos dessa forma, tal que o F estrela, tá, de A1 a N1, vou botar a vírgula aqui, né, é igual a zero, né, para todo F pertencente a I. Né, porque é justamente isso, né, quando você bota o 1 aí, tá, você recupera o F original. Tá? Esses dois polinômios aqui, tá, são iguais. Né? Essas duas expressões polinomiais em A1 até a N. Ok? Tá? Então, tá, são os pontos, né, na verdade, então, do espaço projetivo, que são zeros desse F estrela. Tá? Ou seja, tá, isso aqui é justamente V estrela. Interseção, a única condição, tá, é que tem que ter a última coordenada diferente disso. Então, essa era a primeira propriedade, tá, que o Φn mais 1 do V, tá, é isso daí. E quem que é o estrela embaixo desse estrela em cima? Né? Tá? É a segunda propriedade do item 1. Tá? Então, vamos ver qual é o procedimento. Eu vou pegar o I do V estrela. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá? Que é, né, o ideal do V estrela, ok? Tá? Vou chamar isso daqui talvez de J. E o V estrela, tá? É o ideal, gerado, né, pelas deshomogeneizações dos elementos daí. Né? Então, são os conjuntos de pontos, A1 até a N, né, tal que, tá, F estrela de A1 até a N é igual a zero para todo F pertencente a J. Ok? Ok. Mas o que a gente pode dizer aqui? V estrela, né? Estrela, tá? É gerado por esse, então a gente precisa, né, entender qual é a relação entre esse J e o ideal I original. Vamos lá. Vamos lá, se F pertence a J, então aqui eu estou pegando todo o F em J, deixa eu ver se eu pego o F, não, todo o F em J, né? Tá, então tem um F em J, tem um F em J, e aí o que a gente faz, né? A gente sabe que o J é o I do V estrela, então, portanto, seria o radical do I estrela, né? Mas eu preciso tomar um certo cuidado aqui. Ou seja, o que eu gostaria de concluir, né, que existe um N grande,
tal que f elevado a n pertence a I estrela, pelo teorema dos zeros, né, projetivo, tá? E aí, tá, se isso é verdade, né, então, né, o Fn estrela, né, ele vai pertencer não trabalha isso aqui. Isso é melhor pensar em termos de conjunto, na verdade. Vamos lá fazer com mais cuidado isso aqui. Bom, vamos lá. Então temos que mostrar duas inclusões, né? Tá? Que o V está contido em V estrela, tá? E a inclusão é contrária, né? Tá? Mas se eu tenho, né? Se, tá? Eu tenho um A1, né, até a N pertencente a V, tá? Então, tá? O que eu tenho aqui é F de A1, né? Certo, desculpe, né? Vamos lá. Não tem muito jeito aqui, né? Eu tenho que pegar... Eu tenho que pegar, na verdade, uma pequena observação aqui. Vamos lá de novo. Tá? Não me atrapalha com isso. Tá? Nós precisamos de uma pequena observação aqui, talvez, tá? Que é o seguinte, que o V estrela, tá? Ele é claramente o V do I estrela, tá? Mas também é o V do J. Isso aí é o V do I do V estrela, né? Tá? Que é igual ao próprio V estrela. Então, certo? Tá? Então, né, dessa forma, tá? Quem que é esse cara daqui? Né? Note que, né, o F, né, pertence a J, né? Então, na verdade, é o A1 até a N, né? Pertencente a KN, né? O AN, desculpe, tá? O AN, né? Tal que é A1 a N1, né? Pertence a V estrela. Porque isso, né? Esse cara daqui, na verdade, é o F de A1 até a N, 1. Né? O F estrela é substituir a última variável por 1, tá? E quando eu calculo, eu tenho isso daí. Então, na verdade, pedir, né, que o A1 até a N satisfaça a condição é pedir que o ponto no espaço projetivo, né, seja zero de todos os Fs e Js, mas isso é justamente o V estrela. Então, né, o que a gente vê aqui é que esse cara daqui, na verdade, tá, é o φ, né, a N mais 1, tá, a imagem inversa, tá, do V estrela. Okay? Mas a gente já tinha visto, tá, que o φn mais 1 de V, ele é o V estrela interseção o N mais 1. Tá? E, portanto, né, isso aqui é o próprio V. Né? Por quê? Porque a imagem inversa, né, como φn mais 1, né, tem... né, como φn mais 1, ele tem imagem dentro do N mais 1, então esse cara daqui é a mesma coisa que φn mais 1 a menos 1, de V estrela interseção o N mais 1. Mas em um N mais 1, φn mais 1 é uma objeção. Então, né, a imagem inversa, né, é justamente o V, por causa disso daqui de cima. Então, esse é o item 2. Item 1, desculpa, tá? Que é o crucial para a gente, para muitas das aplicações. Ok? Tudo bem aqui? Ok. É o item 2, tá? Ele é mais simples, vou fazer apenas uma parte, né? Ou seja, se V está em W e está em AN, tá?
Então, é claro que o I do V, né, contém o I do W, e daí sai que o I do V estrela, né, contém o I do W estrela. Então, o I do W estrela é gerado por o F estrelas, né, onde F pertence a I de W. Mas se pertence a I de W, pertence a I de V. Então, daí sai que o V estrela, tá, que é o lugar dos zeros desse cara daqui, está contido em W estrela. A mesma coisa para o, né, V e W dentro do espaço projetivo. Okay? 3. Tá? Se V é irredutível, a gente quer mostrar... irredutível. A gente quer mostrar que o V estrela em cima é irredutível. Então, vamos escrever o V estrela, tá, como união, tá, de dois conjuntos, W1 e W2, tá, dois conjuntos irredutíveis. Desculpa, dois conjuntos, né, algébricos projetivos quaisquer. Então, escreva dessa forma. E aí, o que a gente tem? É que, né, a imagem inversa do meu V estrela, tá, vai ser a imagem inversa do W1, tá, é união à imagem inversa do meu W2. Tá? Mas é justamente o que a gente mencionou aqui, né, é que a imagem inversa do V estrela é o V. Tá? Então, você tem uma decomposição do V como essa união. Acho que está faltando alguma observação aqui, talvez a gente não tenha feito, né? Mas é que justamente, tá, esses caras aqui, né, eles são o W1 estrela, e esse aqui seria o W2 estrela. Tá? Vamos ver isso? Tá? Então, tem um pequeno lema aqui. Tá? Que né, se você tem um conjunto, né, projetivo, então a gente olha, né, claro, para o I do W, e olha para o W estrela, é o V do I estrela, e a afirmação, tá, é que, então, o I de W, né, isso aqui é a definição do I, tá? O W estrela é isso daqui, e a afirmação é que o W estrela é a imagem inversa do meu W. Tá? Isso porque prova. Então, φ menos φn mais 1, né, inverso do W, né, são conjuntos, né, A1 até a N, tá? Tal que, tá, A1 a N1, né, pertença a W. Agora, o W, né, é o lugar dos zeros, né, está aqui, né, ou seja, o W é o lugar dos zeros desse I, né, tá? Então, pertencer a W significa que, né, é zero, A1 até a N, né, tal que F de A1 a N1 é igual a zero para todo F pertencente a I. Bom, mas isso aí é justamente a deshomogeneização do meu F, aplicado a A1 até a N, ou seja, pedir que seja zero para todo F pertencente a I. Mas isso é a mesma coisa que pedir, né, que seja um ponto tal que tá, G de A1 a N igual a zero para todo G pertencente a I estrela. Que os elementos de estrela são gerados pelos F estrelas, né? Tá? Certo? E se você tem que os F estrelas são zero, qualquer, né, elemento no ideal também vai ser zero. Também vai no outro. Isso aqui é justamente, né, o V do I estrela, que é o W estrela. Ok, né, isso a gente não tinha feito, mas é super importante aqui.
Porque o que acontece, então, é que o meu V, né, usando o lema, ele é uma união de dois conjuntos algébricos, agora fim, tá? Mas o V é irredutível. Então, daqui, né, a gente segue para cá, né, porque essa prova aqui já está acabada. Né? Segue para cá para chegar à conclusão que V é algum WI. É W estrela para algum W. Mas então, tá? V estrela, tá? É WI estrela, tá? É estrela em cima. Vamos mostrar, né? Isso vale para qualquer W, né? Que W estrela está contido em W. Então, né, isso aí terminaria a argumentação, porque daria que o V estrela, né, então estaria contido dentro de WI, e bom, WI é um subconjunto, então V estrela teria que ser igual ao WI. Tá? Ou seja, voltando lá para a argumentação em cima, toda a decomposição, tá, né, do V estrela em conjuntos algébricos teria que ser trivial. Tudo bem? Agora, isso aqui não é complicado, né? Porque justamente o W estrela, né? A gente acabou de mostrar, ele é o φ a menos 1 inverso do W, tá? Então, né? Se você pega o φn mais 1, o φn, né? Do W, tá? Isso aqui está contido em W. Mas isso aqui é o W estrela, né? E a gente já viu que isso aqui é o W estrela, né? Que é esse conjunto aqui do meio, tá? Mas tudo isso aqui é isso daqui, interseção o N mais 1. Tá faltando alguma coisinha aí para a gente, né, concluir, tá? E na verdade é um dos itens, então não sei o que eu vou fazer aqui, talvez eu, né, use um dos itens, né, que eu vou mostrar depois, mas talvez isso aí seja importante, né? Acho que é melhor mostrar direto, porque a gente até agora só tem que a interseção, né, tá? Está dentro de W, mas isso basta. Vamos ver por quê. Talvez seja mais direto, né? Vamos lá. Vamos lá. Isso é sempre complicado. Acho que é melhor mostrar diretamente, talvez, né? Ou seja, que eu quero mostrar isso daqui, né? Tá? Que W estrela está dentro de W, né? Tá? Então, vamos pegar um ponto, né? Seja isso, né? Seja a N mais 1, né? Pertencente a W estrela. Ou talvez, coisa que a gente possa fazer seja pegar os ideais. Não funciona da mesma forma, né? Se eu pego o W, né? Como eu falei, é um V de um I, tá? Um I homogêneo, né? Que eu posso pegar como sendo o I do W, né? W igual a V de I, tá? Então W estrela é V do I estrela, tá? E o W estrela é o V do I estrela. Então, o que a gente tem que mostrar, né, para ter a inclusão aqui em cima, tá, é que tá. É que você tem que ter uma inclusão, né, do ideal I dentro de estrela.
E essencialmente, né, você tem, né, porque se você pegar um F qualquer, deshomogeneizar e homogeneizar, tá, você perde alguma coisa, mas é só uma potência, né, tá, do xn mais 1. Né, tá? Então, se você pega um F qualquer em I, ele é escrito dessa forma, tá, mas o F estrela, né, ele pertence a I estrela, tá, e, portanto, F estrela estrela pertence a I estrela estrela. E aí qualquer multiplicação para alguma coisa vai pertencer ao mesmo ideal. De outra forma, isso vai ser mostrado também quando a gente mostrar um item mais para frente, tá? Que é o item 5. O item 5. Tá? Que diz o seguinte, que quando eu pego estrela em cima, tá? Vocês podem ver o item 5 aí, tá? Quando eu pego o estrela em cima, tá? Eu tenho um menor conjunto algébrico que contém, tá? Esse cara daqui. Ou seja, isso daqui a gente já mostrou. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que φn mais 1 de W estrela. Tá? E isso está contido em W, que é um conjunto algébrico projetivo. Tá? Então, a afirmação é que, na verdade, a estrela em cima, tá, é o menor conjunto projetivo que contém esse cara aqui. Tá? Então, em particular, vai ter que estar contido nesse cara. Então, daí sai essa afirmação daqui de cima. Bom, vamos seguindo. Tá? O item 4. Tá? Essa aqui é uma decomposição irredutível. Tá? V igual a união de VI. Tá? Então, né, isso dentro de AN. E aí o V estrela. Né? Bom, esses VI são irredutíveis. Então, isso implica que o VI estrela em cima é irredutível. A gente pode pegar, né, o V estrela, né, de tudo, né? Então, a gente vai ter essa união. E outra observação é que se VI estrela, né, estivesse contido em VJ estrela, tá? Então, o VI estrela embaixo estaria contido em VJ estrela embaixo, mas isso aqui é o VI pelo item 1, isso aqui é o VJ. Tá? Então, daí sai, né, que como isso aqui é uma decomposição em componentes irredutíveis, não tem essas inclusões, então daí sai, né, que temos que VI estrela, né, não está contido em VJ estrela para todo I diferente de J. Então, a única coisa que falta mostrar é que você tem a igualdade. Novamente, daria para usar o item 5, tá? Mas também podemos pensar, talvez, diretamente. Tá? Ou seja, temos que mostrar aqui um ponto, né, de V estrela está em algum VI estrela, tá? Mas se a gente tem um cara, um A1, tá? Algum AN mais um pertencente a V estrela, tá? Então, com, tá? Isso aqui também precisaria ser melhor organizado, né? Porque a princípio, né, esse ponto não necessariamente tem a última coordenada diferente de 0. Mas então, na verdade, podemos usar o item 5 de novo, reduzir tudo ao item 5, mais fácil, tá? Que diz o seguinte. Tá? Como essa união de VI estrela, né? Ou seja, a gente tem que
é o φn mais 1 tá, de V. Tá? Ele está contido, né? Na verdade, ele é a união, né? Tá? Ele é a união do φn mais 1, tá? Dos VIs. Tá? E isso daqui, então, está contido na união dos VI estrelas. Mas isso aqui, essa união de conjuntos algébricos projetivos, é o conjunto algébrico projetivo, tá? Que contém o φn mais 1V. E aí o item 5, tá? Implicaria, tá? Que é o V estrela, tá? É o menor conjunto algébrico, ou seja, está contido, tá? Em VI estrela, né? Nessa união. E como a gente já tem a inclusão ao contrário, tá? A gente teria igualdade. Então, a dificuldade aqui, né, no final das contas, é o item 5, tá? Mostrar que é o menor conjunto algébrico que contém o φn mais 1 de V. Mas vamos ver isso. Tá? Se o φn mais 1 de V está contido num certo W, dentro de Pn, tá? O que eu quero mostrar, tá, é que o W contém o V estrela em cima. Vamos lá? Tá? Se eu pego, né, agora o V estrela, né, então o V, né, ele é o local dos zeros de um certo ideal I, onde esse I, né, eu posso pegar como sendo I de V, tá? E o V estrela, tá, é o conjunto dos zeros, tá, dos F estrelas com F pertence a I. Tá? E eu quero mostrar que um ponto dessa forma pertence, né, a W. Tá? Mas o que acontece? W também é um V de um certo J, homogêneo. Tá? E o que eu estou dizendo aqui, tá, com essa inclusão aqui, tá, é que o V está contido, tá, em φ menos 1 inverso do W, tá, que é o W estrela, e é o VJ estrela. Então, se eu pego um F, né, pertencente a J, tá, F estrela, tá, vai se anular, né, nos pontos de V. Tá? Então, se F pertence a J, tá, o F estrela de A1 é exatamente isso, né? Vamos lá, desculpe. Tá? O V está contido, né, em J estrela, né? Tá? Então, isso daqui significa que o F estrela pertence ao ideal do V, né, que é meu I. Mas, então, F estrela pertence a o I estrela, né? Que é, né, que vai me dar o V estrela, né? O V estrela em cima. Então, né, ou seja, tá, esse cara daí vai se anular no V estrela. Mas se a gente deshomogeneiza e homogeneiza, né, a gente tem que isso aqui é alguma potência. Né? A gente recupera, né, o próprio polinômio, a menos de alguma potência de xn mais 1. Tá? E como está lidando com o ideal, isso aqui pertence a I de V estrela. Tá? Então, daí a gente chega à conclusão que J está contido em I de V estrela, né? Porque todo F em J acaba pertencendo a I de V estrela, e aí, pegando as inclusões ao contrário, V de J contém o V do I do V estrela, que é o próprio V estrela, né? V estrela conjunto algébrico. Então, essa minimalidade, né? Ou seja, todo conjunto algébrico projetivo que contém o φn mais 1 de V, né, na verdade contém o V estrela menor que isso. Tudo bem por enquanto? Na verdade, o 5 é mais fácil do que os outros itens, né? Poderia ter mostrado ele primeiro, tá? Que eu acho que ele faz, né? Ele não sou primeiro, né? 6, né? 6 diz que se eu tenho um conjunto não vazio,
tá? Então, nenhuma componente do V estrela, né, né, está contida ou contém. Tá? Então, vamos lá, né? A gente tem um V, né, diferente do AN. Tá? Então, né, você tem um V estrela, tá? Que a gente pode, né, escrever como uma união de componentes. Então, né, a gente tem algumas situações, tá? A gente sabe, claro, né, que o φn mais 1 do V está contido em V estrela, tá? Mas está contido também em um n mais 1. Então, o que acontece é que se uma dessas componentes, digamos o W1, estiver contido em H infinito, tá? Eu não preciso dela. Ou seja, o φn mais 1 de V está contido também em W2, união Wm. Tá? Porque já está contido em um n mais 1, não tem interseção com H infinito. Mas isso aqui seria um absurdo com a minimalidade de V estrela. Tá. Vamos? De V estrela. Então, esse é um dos casos. Tá? Não pode estar contido. E se o W1 contém, então, né, e é diferente, né, porque essa daqui já está, né, já está feito. Tá? Na verdade, não faz muito sentido, porque, tá, nesse caso, tá, o W1 teria que ser igual a PN. Então, esse é um problema, né? Na verdade, eu não sei qual deles, vocês podem ver aí, né? Que diz que é exatamente, tá? É até um pouquinho mais geral, é o 4.21, que diz que se você tem uma inclusão de duas subvariedades, tá? A menor é uma hipersuperfície, tá? Então, a maior, né, que contém ela, ou é ela ou é o PN. A gente está lidando com o hipertrônio, é até mais fácil, tá? Mas seria o caso, então, que o W1 seria igual a PN, ou seja, o V estrela seria igual a PN. Tá? Mas, então, o V é o V estrela, né? Isso mesmo? Tá? Pelo item 1, exatamente. Tá? E o estrela do PN é o AN, né? Tá? Porque é a imagem inversa do φn menos 1. Mas a gente supôs que justamente não era o AN. Esse é o 6. O item 7, na direção contrária, a gente tem um V dentro do PN, né? E suponha, né, que nenhuma componente do V, né, está ou contém o H infinito. Né? Então, né, a gente tem o V como uma decomposição, tá? E a gente tem, né, que VI não está contido em H infinito, tá? E VI não contém H infinito, ou seja, né, é diferente do PN, né? Então, você tem essa condição, tá? Desculpa. Você tem essa condição. E aí a afirmação é que o V estrela não pode ser tudo. Uma inclusão própria, tá? E se eu homogeneizar de novo, eu vou ter o próprio V. Então, né, como que a gente mostra isso? Tá? A gente olha para a φn, né, a inversa, né, φn mais ou menos 1 do V. Tá? Eu já tinha argumentado antes, eu deveria ter isso enunciado, mas isso é o próprio V estrela. Se, né, o V estrela fosse igual ao AN, tá? Não, vamos né, observar aqui um pouquinho mais ainda, tá? Que é o φn mais 1, tá? De V estrela, tá? Portanto, está dentro do V. E como V é um conjunto algébrico, a minimalidade vai me dar uma inclusão, que é essa daqui.
Mas se V estrela é igual a N, o seu ideal é o ideal, né, é zero, né? Tá? E, portanto, o I estrela dele é tudo, né? Desculpa, é o zero também. Tá? Ou seja, se V estrela é igual a N, então V estrela do estrela é igual a PN. Tá? E aí implicaria, né, que V seria igual a PN, tá? Mas isso não é possível. Certo? Então, né, logo, é aquela afirmação que o V estrela, na verdade, está diferente do AN. Ok. Né? E a gente já tem essa inclusão aqui, tá? Entre o estrela e estrela, tá? E o V. Mas, por outro lado, como esse cara não está em AN, tá? A gente tem que esse cara daqui satisfaz as mesmas condições com relação aos componentes, tá? Do que o V. Né? Satisfaz as mesmas condições que o V. E mais outra propriedade, tá? É que o V estrela, interseção, tá? O N mais 1, tá? É igual a o V interseção o N mais 1. Né? Que a gente já viu, né? Que é a imagem inversa para o φ N mais 1, tá? Ou seja, que isso aqui é o φ N mais 1 do V estrela, tá? E isso daqui também, tá? É, né, o φ N mais 1. Seria isso, né? Tá, os dois são iguais a isso. Tá. Né? Mas a gente sabe que toda componente irredutível de um e de outro intersecta o N mais 1. Então a gente tem uma seguinte situação, né? Temos, né, V, um conjunto algébrico, deixa eu chamar de alguma outra coisa, talvez, tá? Um conjunto algébrico projetivo, né? Na verdade, né, basta olhar para as componentes irredutíveis, mas vamos lá, né? Tal que W, tá, é igual a W1, Wn, irredutíveis, né? E Wi, tá, interseção UN mais 1, é diferente de vazio para todo I. Mas então, tá, a afirmação, tá? A afirmação é que W é o menor conjunto algébrico projetivo contendo, né, W interseção o N mais 1. Certo? Note que esse W aqui, tá, a condição que ele está satisfazendo é a condição tanto que esse cara daqui e esse estão satisfazendo. Tá? E a interseção com o N mais 1 é igual. Né? Tá? Então, né, cada um deles é igual ao menor conjunto algébrico projetivo que contém essa interseção. Então, são iguais. E a prova dessa afirmação na verdade, assim, claro que, né, o W contém WN mais 1, né? Tá? Então, né, a gente pega W, interseção N mais 1, que está contido, né, num certo Z, tá? Projetivo. Tá? E quer mostrar, né, que o Z contém o W. É claro que ele vai conter, né, o WI interseção N mais 1. Tá? E, então, bastaria mostrar, tá, que ele contém o WI, né? Porque se ele contém, tá, cada WI, ele vai conter o W. Tá? Então, na verdade, né, podemos supor
o próprio W é redutível. Né? Ou seja, a ideia é mostrar, né, que essa inclusão vale, né, para, né, o WI, ou seja, que o ZI, né, o WI, né, vai ser a consequência disso, tá, vai estar dentro do ZI. Ok. E aí é relativamente simples, eu acho. Vamos ver. Tá? Ou seja, a gente tem que é diferente de vazio, né? Tá? Então, essencialmente é a argumentação de que esse conjunto, né, W interseção N mais 1, tá, é denso em W, né? Tá? Mas a gente não colocou a topologia. Então, vamos lá com calma. Tá? A gente olha para o complementar, que vai ser um W', que vai ser um subconjunto, né, dentro do W. Tá? A gente tem que o Z contém W interseção N mais 1. Tá? Então, o que a gente teria seria que W seria W' união Z interseção W. Que é um ponto de W, ou ele está em W', ou ele está nesse cara daqui, e aí, portanto, pertence a Z. Mas W é redutível. Tá? E se ele é essa união, e o W' é diferente, então W tem que ser Z interseção W, ou seja, tem que estar contido em Z. Consegue dar irredutibilidade. Ok, mostramos, né, todas as propriedades. Tá? Não vou dizer que foi fácil, tá? Mas né, eu acho que está tudo feito aqui. Tá? Mas é o tipo de teorema que é bom vocês refletirem um pouco, né, em casa. Mais alguma dúvida sobre alguma parte da prova? Ok, vamos voltar para o livro. Então, né, você tem toda essa relação, né? Tá? E ele faz algumas considerações a mais aqui. Então, se V é um conjunto algébrico, né? Esse estrela em cima é chamado fecho projetivo. Tá? A gente, né, vai dar uma topologia para PN, que os fechados são os conjuntos algébricos projetivos. Tá? E faz sentido, justamente pelo item 5, tá? Porque é um menor fechado, então, que contém a imagem do V. Se V é uma hipersuperfície, né, então, tá, o V estrela é o V do F estrela. Tá? Aqui, a gente tem que... Bom, é um problema, né, mas eu acho que é natural pegar esse F daqui como sendo o gerador do ideal de V. Né? Ou seja... E aí fica claro, né? Porque, né? Bom, tem uma argumentação, na verdade, para mostrar isso aqui. Mas não é difícil. Tá? Se V é o lugar dos zeros do F, então V estrela é o lugar dos zeros do F estrela. A gente viu até em alguns exemplos disso. E como ele falou, né, exceto para variedades projetivas, né, dentro do H infinito, tem uma correspondência, né, natural, 1 a 1, entre conjuntos, né, algébricos afins não vazios e variedades projetivas. Conjuntos algébricos afins, não, variedades afins, né, não vazias, mas são todos não vazios, tá? E variedades projetivas. Isso é um problema também, mas é fácil de ver, né? Ou seja, é o estrela, né? Tá? A gente já sabe, né, que pelo item 3, né, o estrela leva irredutíveis e irredutíveis. Aqui. Leva irredutíveis e irredutíveis. Tá? A gente já sabe que estrela em cima, estrela embaixo, né, o primeiro item aqui, tá? Recupera o V. Tá? E aqui, né, no item 7, tá, a gente tem, né, que o estrela embaixo e estrela em cima, né, recupera o V, tá? A não ser
No caso que V é uma variedade, né, projetiva, tá? Se V é irredutível, então, né? Então a gente está falando de V aí, tá? Se V está dentro do H infinito, mas isso você está descartando, tá? Porque você está, né, jogando fora a questão em H infinito, tá? Ou V igual a Pn. Tá? Mas se V é igual a Pn, né, a gente recupera, na verdade, o AN. Quando a gente faz estrela embaixo. E quando a gente faz a estrela em cima do AN, tá, a gente tem o próprio Pn de volta. Então isso é um problema, mas é relativamente simples também. E questões locais, tá? Em V estrela, na verdade, se remetem a questões locais em V. Tá? É o que ele está querendo dizer aqui. Se V é uma variedade afim, pega o seu feixe projetivo. Se você pega uma forma homogênea de grau D qualquer, tá? Existe, né, um polinômio, uma função polinomial associada, da seguinte forma, tá? Cada f aqui, né, né, esse anel aqui é um quociente, tá? Então posso pegar uma forma, tá, de grau D, cuja classe é o f, tá, cujo resíduo é o f, tá? E aí o que eu faço é deshomogeneizo e pego o resíduo dela. Se eu pego uma outra forma qualquer, né, a diferença, né, vai ser homogênea e vai pertencer a esse cara daqui, tá? E aí não é difícil de mostrar que justamente que o estrela embaixo está, na verdade, em I de V. Tem que fazer alguma argumentação, mas é isso. Então você tem uma forma, né, de definir, tá, o estrela embaixo, mesmo para, né, coisas que não são polinômios. E continua sendo um homomorfismo, né? Tá? O que ele está fazendo aí, essencialmente, é mostrando que esse é um homomorfismo natural, que é tomar o estrela embaixo, tá? Para o K de x1 até xn, tá? Leva o ideal do P de V estrela, tá? No ideal, né, afim do meu V. O que eu falei, né? Se a diferença está, né, no ideal IP de V estrela, então estrela embaixo está no IA de V. Então você tem um homomorfismo de domínios, né? Tá? Porque ele pegou, né, uma variedade afim, o V estrela também é afim, né? Desculpa, é variedade. Então você tem um homomorfismo de domínios, tá? E que você estende, tá, para, né, os corpos, tá, da seguinte forma. Tá? Você pega, né, em K de V estrela, tá? Então você tem F e G do mesmo grau, tá? E simplesmente pega o estrela embaixo e estrela embaixo. Ou seja, é preciso de algo mais, né? É preciso saber, tá, que esse é um homomorfismo de domínios, né, que eu coloquei aqui, ele é injetor, né, para passar para os corpos. Então você tem um homomorfismo de corpos, né, de K de V estrela, né, dentro de K de V, tá? E na verdade isso é um isomorfismo. Essencialmente, né, né, todo homomorfismo de corpos é injetor. Precisa saber que é sobrejetor, tá? Mas se você pega, né, um quociente, né, de polinômios, tá, dentro de K de V, ou seja, F e G são classes de módulo ideal do meu próprio V, da variedade afim. Tá? Então você pode simplesmente, né, homogeneizar os dois, né, olhar para a classe. Tá? Quando eu homogeneizo e deshomogeneizo, eu recupero o F. Tá? Então essa classe aqui está indo dentro dessa classe. A única preocupação é que eles não têm necessariamente o mesmo grau, tá? Mas isso você ajeita, tá? Simplesmente pegando uma potência qualquer, né? Pode ser em cima, pode ser embaixo. Você simplesmente multiplica por ela, né? Porque quando você deshomogeneizar, ela vai embora. Tá? Então o que eu estou dizendo é que esse cara daqui vai para alfa dentro de F barra sobre G. Então, né, você tem a sobrejeção. E, portanto, o isomorfismo. Então, os corpos são iguais, na verdade. E se P pertence a V,
tá? Também ele vai pertencer à V estrela, né, por meio dessa inclusão, tá? E aí, né, o que acontece, tá? É que bom, né, assim, se o G é diferente de zero no ponto P, então o G estrela vai ser diferente de zero na imagem do ponto P, tá? Então você tem que o alfa vai induzir, né, na verdade, um isomorfismo, tá? De OP de V estrela com um OP de V. Tá? Então, ele tem o mesmo corpo de funções, tá? E os anéis locais, né, do meu V estrela, vai ter outros anéis, claro que o V estrela tem outros pontos, tá? Mas aqueles que são, né, do V, né, o anel local mesmo. Se a gente usa o alfa para identificar, né, o K de V com V estrela, que a gente faz frequentemente, o OP de V está identificado com o OP de V estrela. Ok. E o último parágrafo é para dizer que o que a gente fez, né, com o N mais 1, a gente pode fazer com qualquer UI. Não tem nada especial nessa escolha da última coordenada. Tá? Então, a gente pode formar o V estrela com respeito ao UI. Tá? Então, né, na verdade, a gente pode ver, né, qualquer ponto do meu V, né, como sendo ponto de uma variedade afim, tá? Pegando o UI correspondente. Então, o que ele está dizendo, questões sobre um ponto, né, podem ser reduzidas a questões sobre, tá, a variedade afim V estrela. É claro que o V estrela, né, vai depender, né, a cara dela, as equações vai depender de qual aberto que você está tomando. Tudo bem? Então, 4.19 é uma das coisas que a gente utilizou em cima, né? Ou seja, se você tem que o ideal, né, ele é gerado por um F, então o estrela é gerado por F estrela. A princípio, né, o estrela teria que ser gerado pela estrela, né, de todos os elementos, né, do meu ideal, né? Ou seja, eu teria que pegar o I estrela, né, seria gerado por todos esses caras, né, o estrela deles, né? Mas, né, basta né, acho que o estrela em cima é multiplicativo, bom, quase multiplicativo, né? Professor, só Oi. uma coisa, só para avisar, a sua bateria está bem no final, assim. Ainda bem que estamos bem no final da aula, né? Eu já botei para carregar, mas não está carregando a tempo. Ok. Tá. Bom, vamos terminar, né? Então, tá? Você tem esses exercícios aí para fazer. Então, né? Esse 4.20 é interessante porque justamente diz isso, né? Tá? Que você tem um cara que está em I de V estrela, tá? Mas ele não é gerado pelos estrelas dos geradores do I de V. Né? O I de V é gerado por esse cara, eu pego os geradores, pego a estrela deles, mas não basta. Tem que pegar os estrelas de todos os elementos. Na verdade, é um número finito deles, novamente, mas é isso. Tá? Então, se o I de V é gerado por F1 até FR, o I de V estrela não é gerado por F1 estrela até FR estrela, a não ser no caso que é R igual a 1, que é o caso que a gente viu no 4.19. Bom, aqui é aquela coisa que eu falei, né, que se o W contempla a hipersuperfície, então ele é igual à hipersuperfície, ou igual a PE. Não tem espaço para mais nada. Né? Então, vocês fazem isso, acho que é importante. Tá? O caso, né, então, esse daqui, o 4.22, é uma consequência do 4.21. Uma variedade que contém H infinito é PN ou H infinito. Tá? E é isso. Né? O estrela do PN é o AN, mas o estrela do H infinito é vazio. Então, a gente pode utilizar isso para descrever todas as subvariedades de P1 e de P2, porque a gente já sabe as variedades, né, tá, de A1 e de A2. Tá? Não é difícil, P1 são só pontos. Tá? E P2 você tem as curvas planas, né, além dos pontos, né, do próprio P2. E as curvas planas é o que a gente vai estudar. Bom, tem as outras questões aqui que vocês vão, né, dar uma olhada. Tá?
E vou deixar esse negócio do espaço multiprojetivo para a próxima aula. Deixa eu passar agora um exercício escrito para vocês, tá? Que vai ser esse daqui. (4.21). Tá? É o exercício escrito para vocês fazerem. E vamos pensar nas apresentações, né, da próxima aula. Tá? Então, na próxima aula a gente vai entrar em curvas planas projetivas. Tá? Bom, eu vou ter que ir rápido agora, porque senão a gente não chega lá. Tá? Eu vou querer alguém que vai fazer o teorema 1 para mim. Ops. Bom, é até difícil de explicar a notação, né? Mas isso aí, esse V, D, R1, P1, RN, PN, são as curvas planas de grau D, que tem multiplicidade em P1 maior ou igual que R1, né? Tá aqui em cima, né? Tá certo? Vocês podem pensar na mesma coisa, né, no caso afim, tá? O conjunto das curvas, que tem multiplicidade em pontos escolhidos, né? Maior ou igual que RI. Esse é o caso projetivo, tá? E aí você tem uma certa cota, tá, do tamanho desse conjunto. E essa cota é atingida, né, quando esses RI são pequenos com relação ao grau. Esse é o conteúdo do teorema. Quem pode fazer para mim? Professor. Oi. João Paulo, acho que eu posso assumir se ninguém quiser. Tá bom, João Paulo. Tá. E aí eu pensei num exercício, que vem aqui antes, na verdade, também como uma apresentação. Tá? Caramba, eu estou com pouco tempo. Que está aqui. Tá? 5.8, exercício. Eu fico, professor. José Lucas. José Lucas. Tá? Então, isso aqui diz que uma curva plana tem um número finito de pontos, né, que não são simples. Tá? Exatamente isso. Pontos múltiplos. Também a gente poderia formular isso para curvas afins, ele está mostrando para curvas projetivas. Tá bom. Me desculpe, então, né, mas eu acho que vamos ter que ser rápidos aqui. Eu estou perdendo minha bateria. Tá? Pode parar de gravar, talvez, Frederico?